E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Vartim. Cruzeiro fulminante. Pra quem duvidava, Cruzeiro do Leonardo Jardim azeitado na ponta dos cascos e brigando desde o primeiro segundo com o Palmeiras, tá? Vamos lá galera, uma análise breve do jogo aqui, depois a gente vai pro campinho pra gente fazer uma análise de todos os jogadores, tá? Caio Jorge, primeiro escanteio do jogo, bola cruzada na área. Desviam no primeiro pau a cabeçada. Se eu não me engano é o Wanderson, agora me fugiu a memória. Caio Jorge, muito oportunista, vai e empurra pra dentro. Caio Jorge, 1 a 0 Cruzeiro, tá? Depois no segundo gol, o escanteio também. A bola, não sei se é o cara do Palmeiras, chuta a bola pra tirar, pega nas costas do Jonathan Jesus. Vou falar dele também, cara, jogadoraço. E ela ia sobrando pro Everson, mas o Caio Jorge, vulgo Ronaldo Fenômeno, deu um biquinho nela e fez 2 a 0 Cruzeiro. Depois daí a tônica do jogo mudou, tá? Cruzeiro conseguiu ainda apertar no primeiro tempo, teve algumas chances com o Wanderson, mas nada espetacular no primeiro tempo. Palmeiras teve a bola também, mas teve um chute só de perigo do Piquerez. E o Cruzeiro acabou tranquilo o primeiro tempo ali na liderança com 2 a 0, tá? O segundo tempo foi um pouco mais morno de domínio do Palmeiras, já era esperado isso, o Cruzeiro cai de rendimento no segundo tempo, é normal, tá? É normal, não tem como o Cruzeiro ter perna pra correr o campo todo igual eu tava correndo, tá? O Leonardo Jardim fez algumas mudanças para tentar manter o ritmo do time alto, tirou o Wanderson, que tava sentindo o joelho, já vinha, ele tava com lesão no joelho, parece, né? Então ele já vinha sentindo o joelho e saiu pra entrada do Eduardo, né? Praticamente o 12º jogador aí. Depois entrou o Gabigol, tá? No lugar do próprio Caio Jorge. Caio Jorge já tava um pouco cansado, tudo. Então, tipo assim, teria que ter feito essas mudanças realmente, tá? O Palmeiras fez o gol com o Alan, que foi uma substituição também no Abel Ferreira. Aquele lado esquerdo ali eles tentaram muito, cara, muito. E o Kaique foi soberano naquela parte ali. A única que ele não conseguiu chegar, o Alan, ele foi um golaço, cara, porque ali ele não tem um ângulo tão favorável ali pra dar o tapa. E o Alan, cara, ele bateu no rodapé da trave ali, entendeu? Tipo assim, não tinha nem como falar que foi uma falha do Cássio. E o Jonathan Jesus estava longe pra fechar o chute, né? Então foi um golaço do Alan, tá? O Palmeiras tentou uma pressão, mas tipo assim, não teve tanto perigo assim no final do jogo, tá? O Cruzeiro foi 2 a 1 aí, tranquilo. Obviamente o Cruzeiro teve a entrada do Marquinhos também pra segurar a bola, mas cara, o Marquinhos pra segurar uma bola é terrível, não consegue, né? Mas o Cruzeiro fez de tudo aí pra ficar no empate, tá? Então vamos pro campinho, galera, vamos fazer análise de jogador por jogador, beleza? Começou! Campinho, vamos lá, tá? Vamos falar jogador por jogador aqui do Cruzeirão, cabuloso, tá? E as substituições também, ó, do Cruzeiro, foi isso mesmo, lá, Marquinhos, Eduardo e Gabigol, tá? Cássio no gol, Cássio muito bem, tá? Ele não foi tão exigido do jogo, teve 2 ou 3 defesas dele, uma foi uma pancada do Piquerez, que ela saiu um pombo sem asa, ele buscou no ângulo, pegou muito, tá? As saídas do gol dele não precisou, ele deu 1 ou 2 socos na bola, porque o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno muito bem, tirando tudo, tá? Então, o Cássio nota 7.2 pela segurança dele. O senhor William, tá? Muita gente criticou ele, falando que ele não jogaria alto nível igual o Fagner, né? O Fagner tá voltando de lesão, não tava ainda na ponta dos cascos, não tava muito forte fisicamente, então a opção pelo William foi tomada pelo Leonardo Jardim. E o que com o banco não faz, né, cara, com o jogador? O que com a sombra não faz com o jogador? O Willian jogou muito hoje, cara. Defensivamente ele foi muito bem. Que era uma crítica da torcida com ele na parte de trás lá, ele, na zaga, né? Na frente ele não acho que ele foi tão bem não, mas ele teve umas tramas aí que ele foi muito bem. Cruzamento, o Willian tá precisando dar uma calibrada aí, né, cara? Teve um que ele lançou que caiu quase na outra lateral. Então, assim, tá precisando dar uma calibrada. Fabrício Bruno 6.9, eu acho que o Fabrício Bruno mereceu um 7 aí, tá, galera? Porque o Fabrício Bruno, mais uma vez, muito seguro, muito rápido, tira a bola, toma a frente, briga. O cara é soberano na bola aérea, muito forte, tá? Ele com o Jonathan Jesus aí, que são torres gêmeas, né, cara? Porque esse cara muito bem. Jonathan Jesus hoje foi escalado no Villalba.
O pessoal tava com medo do Jonathan Jesus entregar a paçoca contra o Palmeiras, tá? Mas, cara, que zagueiro rápido, cara. Rápido, forte, agressivo. Bola que você acha assim, o cara vai deixar, né, velho? Ele não, ele vai, briga, tira a bola, chuta pra lateral. É um zagueiro com muita saúde. Foi muito bem na zaga hoje, tá? Senhor Kaique Bruno, meu amigo, Kaique Bruno, cara. Tira o Estevão do bolso, cara. Pelo amor de Deus. O Estevão não jogou hoje, galera. Que é isso, cara? O Kaique destruiu, cara. Destruiu com razão, cara. Jogou muito. 7.8 pra ele. Foi pouco, tá? E ele tomou amarelo e ainda continuou marcando em cima. E foi premiado aí com... Cara, ele foi o segundo melhor jogador do Cruzeiro, na minha opinião, tá? Eu acho que ele jogou mais que o William, tá? O William tá com 8 ali, mas eu acho que ele mereceu 8 e o William 7.8. Porque o Kaique Bruno, ele vem evoluindo, ele já iria ganhar espaço, mas vem evoluindo de uma forma absurda no Cruzeiro. E ele é dono da posição e ninguém tira, tá? Lucas Silva, o comandante. Que jogo do Lucas Silva, né, cara? Mais um jogo impressionante dele. Ele briga muito no meio de campo, ele ganha espaço nesse meio de campo. É um Lucas Silva irreconhecível, cara. A gente viu o Lucas Silva antes, o que ele queria fazer? Ele pegava essa bola, girava no próprio eixo e dava o tapa. Pegava essa bola, girava no próprio eixo e dava o tapa. Agora, se o Lucas Silva vê campo, meu irmão, ele vai pra cima, ele vai pra dentro, ele chuta, ele abre o jogo. Então, é um Lucas Silva absurdo, cara. Lucas Romero Pero, cara, é o Cruzeiro, a alma desse Cruzeiro, Leonardo Jardim. Alguns até estão falando que é os dois do meio campo, e eu vou ter que concordar, cara. Que jogo do Lucas Romero. Mais um jogo absurdo dele, cara. Ele fecha e ele protege essa zaga como ninguém. E quando ele sai pra caçar, ele caça, tá? Ele não perde viagem não, meu irmão. Ele derruba um na frente, ele puxa, ele dá um jeito de parar a jogada. Christian mais uma vez muito bem, fechando a direita com um trabalho de recomposição muito bom. Quando acionado ofensivamente, o Christian tem uma certa dificuldade, é normal, ele é um meio campo, ele não é um ponta, né? Mas defensivamente, muito bom, tá? Muito bem o Christian no jogo também. Matheus Pereira, cara, buscou o jogo desde o primeiro minuto, marcando em cima. Matheus Pereira muito bem no jogo sim, tá? Não tem como falar que o MP Zudo aí não tá bem no jogo não, tá? Tá bem sim, galera, tá marcando em cima. E isso é muito importante para dar dinâmica de jogo. E hoje ele abriu muito, acionou muito Caio Jorge, acionou muito Wanderson. E é ele que é o motorzinho que vai alimentar esses dois atacantes. Esses dois atacantes precisam do Matheus Pereira abrindo essa bola para ele o mais rápido possível, colocando eles em posições de finalizar ou de agredir a zaga dos adversários, tá? Wanderson, galera, voltando de lesão, né? Não tá 100%, né? O primeiro jogo dele da volta de lesão. O Wanderson, cara, ele é um cara que ele tá melhorando na condução de bola, drible, tudo. Finalização, ele tem que melhorar essa finalização, cara. O Wanderson é um jogador que ele tá bem, ele teve 2 oportunidades nesse jogo que ele puxou pra dentro, acho que foi uma que ele puxou pra dentro, cara, mas é muito, cara. Falei, vai, é gol, é caixa. Faz, meu filho, você merece fazer esse gol, porque o Wanderson joga bem, o Wanderson marca. O Wanderson é praticamente um segundo lateral ali com o Kaique Bruno, né? Marca, então ele merecia isso, cara. Merecia, mas tá faltando caprichar um pouquinho o seu Wanderson ali, que o Cruzeiro vai ter mais calma e vai conseguir fazer até mais gols se tiver um ponta mais agressivo, né? Caio Jorge, né, galera? Que falar do Caio Jorge, né, mano? Façam o K imediatamente, cara. Que é esse jogador, cara? Oportunista. Os 2 gols foram gols de oportunistas, tá? Que ele não desistiu da jogada, que ele correu até o final, tá? Depois do primeiro tempo, logicamente, no segundo tempo, cai o rendimento dele, porque ele tava correndo igual um maluco no primeiro tempo, tá? Então cai o rendimento dele, mas premiou um jogadoraço que é o Caio Jorge, cara. Cruzeiro muito bem e muito da fase dele tem a ver também com o que o senhor Caio Jorge está jogando. Um matador, cara. É um absurdo o seu Caio Jorge, tá? Dos que entraram, tá? Cara, o Eduardo entrou bem, tá? Ele entrou ali pra fechar aquele lado esquerdo, né, cara? O Eduardo não é ponta, ele é meio campo ali, né? Às vezes ele entra no lugar do Lucas Silva, entra bem, né? Mas o Leonardo Jardim optou por colocar ele no lugar do Wanderson, que sentiu, né? Parece que ele sentiu o joelho. E ele entrou bem, cara, entrou bem, não atrapalhou em nada, segurou a bola, passes, tomou falta, fez falta técnica pra parar o jogo, isso é muito importante, tá? Então,
O Eduardo não comprometeu, cara. O Eduardo é um 12º jogador aí que a gente tem que manter ele pra essas trocas. Porque ele joga tanto no lugar do Wanderson, quanto no lugar do Lucas Silva. Ou se o Romero sair, ele pode fazer um duo aqui com o Lucas Silva também. Pode fazer um dueto aqui. No lugar do Matheus Pereira, eu não achei que ele jogou tão bem, tá? Algumas chances ele teve a oportunidade de jogar de 10 e ele não joga tão bem como o 10 assim. Então ele joga ou fechando aqui pela esquerda ou nos dois do meio, tá? O Eduardo joga aqui. São as posições que o Leonardo Jardim coloca ele, tá? Contra o Fortaleza, se não me engano, é ele que entrou aqui. E entrou bem, né? Então, assim, Eduardo é um ótimo 12º jogador. Gabigol entrou querendo jogo até, tá? Entrou querendo jogo, entrou no lugar do Caio Jorge. O Caio Jorge saiu pra entrada dele. E o Cruzeiro perde intensidade. É normal, tá? O Cruzeiro perde intensidade com o Gabigol. Porque ele não tem tanta pressão e tanta velocidade qual o Caio Jorge. Mas ele sabe servir os companheiros muito bem. Tanto que teve uma bola que ele segurou a bola aqui, ele só rolou pro Lucas Silva e o Lucas Silva chegou batendo. Então, assim, é visão de jogo. Às vezes o cara vai pegar, vai querer puxar pra ponta. Não, ele sempre tenta achar um companheiro que tá melhor posicionado. Então, o Gabigol muito bem no jogo também, tá? Lógico, não é aquele Gabigol monstruoso que ele jogou contra o Fortaleza, mas muito bem, tá? Marquinhos 6.2, cara. Marquinhos ele foi comprado, né, galera? Ele foi comprado, mas Marquinhos é difícil, cara. Eu não sou tão fã do jogador, tá? Você vê que ele é esforçado, tudo, mas, cara, o Wanderson é mais habilidoso que ele, cara. O chute do Marquinhos é absurdo, cara. O chute do Marquinhos. Parece que ele não acerta realmente. E ele não tá sabendo nem prender a bola aquela hora. Lógico que não é uma qualidade dele prender essa bola. Mas, pô, dá um pique com a bola então. Mas perdidinho com a bola, né? Se enrolando todo, ajudou a gente ganhando tempo, né? Mas não é aquele jogador que vai, nossa senhora, vai jogar muito. Se o Cruzeiro comprar ele, eu acho que comprou, vai ser um jogador pra reserva, né? Não acho que não vai ser titular do Cruzeiro, não, tá? E o senhor Leonardo Jardim, muito bem no jogo, tá, rapaziada? Gostei muito dele, olha lá. O Fagner tava, só que não tá confirmado, né? Mas o Fagner jogou o último jogo do Cruzeiro, né? Pra ganhar ritmo. Então o Cruzeiro não tá tão mal, não. Leonardinho acho que foi bem, cara. Ele sentiu ali que o Palmeiras estava ganhando, tirou o Wanderson, colocou mais um meio de campo aqui pra tentar fechar essa linha aqui e deixar o MP10 mais o Gabigol. Então foi muito bem o senhor Leonardo Jardim, o mestre dos magos, o Robin da Shopee. Vamos lá, galera. Vamos ver a estatística aqui do jogo, tá? No primeiro tempo, gols esperados, né? Gols esperados do Cruzeiro 1 gol esperado saiu 2, então o Cruzeiro muito bem, né? Posse de bola do Cruzeiro 40% a 60% do Palmeiras. Grandes chances, claro, foram 2 do Cruzeiro e 2 na caixa. Finalizações 10 do Cruzeiro e 2 defesas do goleiro. 5 escanteios do Cruzeiro, 4 do Palmeiras. Finalizações foi 6 do Palmeiras, né? E passe, teve pouco passe do Cruzeiro e do Palmeiras. O Palmeiras é um time que ele joga muito do jeitão do Cruzeiro, tá? Ele joga muito do jeitão do Cruzeiro. Ele é bem vertical, ele tenta matar o jogo, entendeu? Só que o Palmeiras ele joga um pouquinho mais recuado. O Cruzeiro ele ataca a última linha do time pressionando. Mas são jeitos parecidos de jogar, tá? Desarmes 8-9 e 8 fotos diretos e 11 do Palmeiras. Um cartão amarelo pra cada. Isso na primeira etapa, tá? Na segunda etapa, o Palmeiras teve mais posse de bola. O Cruzeiro não teve posse de bola. Muita posse de bola na segunda etapa. Porque realmente o Cruzeiro não precisa de posse de bola. O Cruzeiro é muito vertical e tenta achar o gol o mais rápido possível. Todas as vezes que o Cruzeiro pega na bola, ele tenta chegar no gol o mais rápido possível, tá? Chances grandes chances nenhuma, tá? Você vê que o Palmeiras teve domínio, mas não teve uma conclusão assim, tá? Ah lá. Foram 12 finalizações do Palmeiras no segundo tempo contra 4 do Cruzeiro e uma defesa do Cássio. Uma defesa do goleiro. Não, 2 defesas do Cássio, né? Aqui desse lado que vem, né? 2 defesas do Cássio. Escanteio 9 do Palmeiras. Então o Palmeiras teve uma pressão sim no segundo tempo, mas nada que comprometa. Nada que tentasse tirar a vitória do Cruzeiro, tá? Porque o Palmeiras fez era 43, se eu não me engano, no segundo tempo. Quer ver? O gol foi aos 87. Então, tipo assim,
Lá, o passe do Lucas Evangelista, gol do Alan. Foi aos 87. Então o Cruzeiro já tava dominando o jogo, né, cara? Lógico que o Cruzeiro fez aquela serinha básica no final, né? Demora a cobrar um lateral, tudo, né? E. Ah lá as odds, ó. 23% pro Palmeiras, pro Cruzeiro e 63% pro Palmeiras. E a galera não tá assistindo o Cruzeiro, né, rapaziada? Vamos falar a verdade aqui. A gente é cruzeirense aqui, a gente acompanha mais. Mas a galera não tava acompanhando o Cruzeiro, né, cara? E o Cruzeiro mostrou força dentro do Mineirão, dentro de casa, mesmo com o Palmeiras invicto fora de casa, tá? Muito obrigado pelo vídeo, galera. Se vocês discordam de alguma crítica construtiva não, né, cara? Porque o jogador nem vai ver o que eu falei. Mas alguma coisa que eu falei de um jogador ou do jogo, eu tô aqui pra comentar com vocês e participar da comunidade, tá? O vídeo continua aí embaixo. Então, comentem, rapaziada. Curte pra dar uma força. E, se possível, os cruzeirenses, se inscrevam no canal, que eu sou cruzeirense e vou trazer a maioria dos vídeos pra vocês, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.